amigos, sejam bem-vindos. Olha nós aqui outra vez. Quanto tempo! Mas isso aqui é só uma visita, hein? Ó, eu ainda estou muito envolvida com a minha mudança. Estou saindo da cidade e então é complicadíssimo, né? Mas eu não podia ficar mais tempo sem fazer o vídeo dos 100 inscritos. Olha aí, que foi uma promessa, que eu ia fazer a edição dos 100 inscritos. Tem gente que tem 100 mil, mas milhão, né? 50 milhões, mas eu sou muito feliz com meus 100 inscritos com vocês. Porque a resposta está sendo muito legal. E eu estou pedindo a vocês assim mais esse carinho, essa paciência, porque assim, quando para, né, depois para esquentar, engrenar de novo, mas o assunto que me traz aqui hoje é uma provocação muito grande que eu tive, né, mexendo aí na internet, mexendo no Mercado Livre. E eu preciso falar este assunto, né? Também, de certa forma, houve uma provocação também na igreja, né? Que o pastor falando lá na frente que quando a gente tem algo para falar e não fala, a gente está pecando. Então eu falei para ele depois, né? Falei lá na Copa, falei, olha, eu não quero pecar por deixar de falar, né? Não tem motivo para isso. Pecar por não falar, de modo nenhum. Eu vou falar. Não quero pecar nem por falar, nem por não falar. Então, isto aqui é um assunto que, para quem conhece a Bíblia, tem ideia já, mas quem não tem, dá uma pesquisada rápida que você vai saber o que está acontecendo com essa história aqui. A sombra na escada de Acás regrediu 10 graus ou degraus? Quem está perguntando é o Manifesto Terraplanista. Por quê? Quem está trazendo isto não pergunta, simplesmente fala que a sombra regrediu 10 graus. E isso tudo tem a ver com o heliocentrismo. Tudo isso tem a ver com a Terra esférica, porque esses graus aqui são de relógio. Então nós vamos entrar nesta questão. Manifesto Terraplanista pergunta: a sombra na escada de Acás regrediu 10 graus ou degraus? Esta escada, esta é a sombra, essa sombra cobriu alguns degraus, 10 degraus. E tem gente dizendo que isso aí é um relógio de sol. Então a gente aproveita e já entra no assunto do relógio de sol, porque só tem relógio de sol na Terra plana. Não tem relógio de sol na Terra bola. E por que que não tem? Eu vou mostrar, eu vou explicar. Bora pro vídeo? A origem dessa discussão está na Bíblia, em Isaías 38, e relata o diálogo entre um rei, um profeta e o próprio Deus. O assunto é a sombra que cobriu 10 degraus da escadaria que subia para o quarto do rei. Mais perguntas. Como seria um relógio em forma de escadaria? Em que isso interessa a Terra plana? Vamos mostrar. São perguntas retóricas, que eu não vim para cá para jogar pergunta para vocês. São perguntas que servem para dar introdução nos assuntos. Como seria um relógio em forma de escadaria para vocês? No modelo da Terra plana,
eu faria e vou dar ideia. Isso interessa a Terra plana? Interessa muito, vou mostrar. Mas não é isso que está escrito. Não é. Eram degraus. Não eram graus. Era uma escadaria. Isso interessa a Terra plana desde que a discussão chegou às raias do heliocentrismo e do imaginário eixo rotacional da Terra. Resumo do tema. A sombra havia coberto 10 degraus da escadaria construída pelo rei Acás 20 anos antes dos fatos. Isso implica em certo lapso de tempo não determinado no texto. Espalha-se uma tradução de graus em vez de degraus para induzir ao heliocentrismo e à Terra esférica. Pode-se dizer honestamente que essa escadaria é um relógio? Não está escrito, mas está em muitas versões de Bíblia aí, atuais. Isso me pegou muito desprevenida, eu nunca tinha visto isso de graus e de repente tem muita pregação na internet, muita coisa. E até gente que não é da pregação, mas coloca nos seus vídeos, e vídeos antigos, não é recente não. Minúcias aleatórias como esta são exemplos de sementes que ao crescerem sufocaram a Terra plana. O que é que isto tem a ver com isto? Isto é eu vou falar no vídeo, não vou falar agora não. Isto está à venda no Mercado Livre com o nome de relógio de sol de Acás para jardim, com ponteiro romano, e eu acrescento, é apenas um exemplo. Se você quiser comprar por R$ 59,90 um objeto decorativo para o seu jardim e que marca a hora, tá aí, R$ 59,90. É um relógio de sol. Tá? E se der uma tempestade magnética e destruir todos os relógios, você vai ter um relógio de sol. Tá bom? Este relógio de Acás tem base plana, ranhuras que lembram degraus e haste em forma de triângulo isósceles. É um relógio de sol comum, adaptado para iludir globoloide. Eu tenho uma ideia para aquela escadaria. Olha o que eu faria para aquela escadaria. Um bom engenheiro egípcio faria essa coluna projetar sombra na escadaria. Só que o heliocentrismo não ia perder esta chance. É muito fácil, os engenheiros egípcios tinham os cálculos certinhos para fazer o relógio de sol que você quisesse. Podia ser, mas isso não está escrito. O povo tem que parar de enfeitar o pavão. Deus já fez o pavão muito bonito e enfeitado. Relógio de Acás, esse relógio aí chamado de Acás, ele fundamenta a Terra bola, mas ele não funciona na bola. Não funciona. Por que eu digo que ele fundamenta? Porque essa haste em forma de triângulo isósceles é essa mesma que é usada aqui para justificar a teoria heliocêntrica. E isso não é de hoje, isso foi criado, eu estou deixando claro, isto foi criado no século de Acás, assim, em seguida. Não foi nos... Acás é do século VIII a.C. E essa coisa aqui foi criada no sétimo VII a.C. É um malabarismo retórico que impôs a revolução cultural e científica no século VII a.C. Então, nós estamos no reinado de Acás, mas nós estamos nas vésperas da mudança cultural. O que acontecia no tempo de Acás? E houve muita guerra naquele período, houve muita mudança. A vontade que dá é de ficar falando tudo. Mas eu precisei muita disciplina para cortar o vídeo
assim, para cortar as ideias e enxugar, para trazer. E depois temos o resto da vida para ficar falando. Mas eu estou te explicando agora que este relógio de Acais aqui, que não tem nada a ver com nada, mas ele me transporta para o século século 7, que é logo depois de Acás. Ela ainda chama este ponteiro de ponteiro romano, não sei porquê. Acho que é porque achou bonito, porque não tem nada a ver com nada. Isso aqui não é romano, não é de Acás, não é nada, mas é do século 7, logo após o reinado de Acás. O tema de hoje é o relógio de sol e também os enganos nas traduções da Bíblia e muitos enganos que nós passamos todos os dias. O relógio de sol de Acás é apenas a ponta de um iceberg de 28 séculos de muita enganação. Aí você vê, eu estou tentando resumir 28 séculos e fico um mês inteiro cortando e enxertando, cortando e enxertando. Então hoje estou tentando aqui ser o mais específica possível, associando o relógio de sol com a história de Acás, que quem associou não fui eu, quem associou foi essa pessoa que colocou no Mercado Livre. Eu até recomendo, é uma coisa bonitinha, o nome é que está errado. Não tem que ter Acás ali, mas me trouxe para essa bagunça que está sendo a pregação, principalmente na internet. E se você na sua Bíblia está escrito grau, você está falando grau, você está falando que a Terra é uma bola. Nós somos enganados de muitas formas, até quando dizem a verdade. A forma de dizer e a escolha das palavras são suficientes para nos induzir ao erro. Vejam este exemplo de engano. Eu vou dar um exemplo dentro do tema. Entre aspas, isso eu escuto muito. Antes de Tales de Mileto, as pessoas acreditavam na Terra plana estacionária por escassez de recurso técnico. Desde o tempo de Tales de Mileto, as pessoas sabem que a Terra não é plana e se move. Então, acreditar e saber tem um peso. Então, quem acreditava na Terra plana estacionária era ignorante, não tinha recurso. Mas Tales de Mileto também não tinha recurso, mas ele sabe que a Terra não é plana e se move. Olha só, tem muito absurdo aqui. Tales de Mileto nem disse que a Terra não é plana, mas ele questionou a questão da imobilidade da Terra. Isso está explicado mais na frente. Ele não queria a Terra estacionária. Isso também é uma estratégia, porque ele não ia chegar batendo de uma vez nos dois princípios, da Terra plana e da Terra estacionária. Ele bateu na Terra estacionária, mas não bateu na Terra plana. Mas as pessoas, para falar na televisão e no vídeo, elas falam que Tales de Mileto batia na Terra plana, e não é verdade. Tales de Mileto bateu em 2 pontos. Na questão da Terra, não mexeu. Ele mexeu na questão da Terra, ele não mexeu na questão da forma, ele mexeu na estacionária e ele também mexeu na origem da vida. Então, os 2 pontos de Tales de Mileto questiona a origem criacionista e a Terra imóvel. Ele não falou na forma da Terra. Mas o tópico aqui é a questão do verbo saber e acreditar. Ignorante acredita, cientista sabe. Tá bom? No ponto de vista de quem está falando, eu posso trocar isso aqui tudo, porque eu também sei falar. A mesma frase eu vou dizer ao contrário. Antes de Tales de Mileto, as pessoas sabiam que a Terra é plana e estacionária. Aqueles povos, antes de Tales de Mileto, são os povos que ensinaram para Tales de Mileto. Ensinaram
as letras, a matemática, a astronomia, as navegações, a geografia que ele sabia. O que ele sabia, ele aprendeu com esses povos aí, para chamar esses povos aí de ignorantes. Ele não tinha recurso também. O que ele tinha, os outros tinham. E por isso, ele é meu negacionista número 1. Eu estou falando dos negacionistas. Porque chamam a gente de negacionista. Negacionista é Tales de Mileto. E todo mundo que foi atrás dele é negacionista. Porque fala do que não prova, fala do que não demonstra. Cientista fala e prova e mostra resultado. Tá? Negacionista fala, só fala, não mostra resultado nenhum. Ah, mas Tales de Mileto fez o teorema e não devia ter saído disso, devia ter continuado fazendo teorema e não se meter com a forma da Terra, não se meter com a origem da vida, fosse fazer teorema. Já naquela época, havia mais de 20 séculos que os sumérios, já havia mais de 2000 anos naquela época, que os sumérios já haviam dividido o dia em 24 horas ou graus, e o relógio de sol era o que havia por toda parte, em todas as dimensões. Detalhe, obviamente, ele só serve com a claridade do dia, né? Lógico, é o relógio de sol. Qual a importância para a ATP? Relógio de sol não existiria se a Terra fosse esférica. É uma das maiores provas da planicidade e da imobilidade do mundo. Ele pode ser produzido em qualquer base não esférica, côncava, convexa, plana, vertical, horizontal, mas conseguiram maquiar essa realidade para incluir o imaginário eixo rotacional da Terra. O eixo rotacional da Terra é imaginário, principalmente inclinado. Aí é que não tem mesmo, mas eles torceram o relógio de sol para maquiar essa Terra que eles querem esférica. Tudo isso eu provo nesse vídeo mesmo, não vai embora. A novidade tecnológica do século VII, só que não. O Anaximandro, que é da turma do Tales de Mileto, que na época era só os dois, depois entrou Anaxímenes, mas nessa época era só os dois. Olha o que, da onde que ele tirou, ó. Isso aqui tem mais de 3.500 anos, quer dizer que isso aqui é muito anterior ao Rei Acás. Essa peça física aqui, ela foi coletada numa escavação na Síria. Isto é um relógio de sol. Tá vendo como ele é côncavo? Pegaram isso aqui e fizeram do mesmo jeito. Aqui tinha uma vareta. O que eles fizeram? Jogaram essa vareta aqui para fazer esse ângulo aqui, ó. E aqui é que é o ângulo, aqui é que é a malícia. Eles fazem malabarismo para colocar esse ângulo aqui. Porque o relógio de sol, ele funciona, ele exige o grau de 90 graus, perpendicular, ele exige isso. E aí, eles dão um jeito aqui no ângulo que acaba fazendo os 90 graus. Tira daqui, põe ali e faz. Isso dá uma dor de cabeça na gente. Se você for analisar isso aqui, você fica com dor de cabeça. Não está em 90 graus? Não está em 90 graus, mas só que eu percebo o seguinte, aqui faz a sombra, ó. A sombra que vai marcar a hora é isso aqui, o ponteiro é isso aqui. Então, olha como é que ele vai fazer 90 graus com essa barriga aqui, ó. Viu? Fez os 90 graus. Mas daqui que você percebe isso, você já ficou tonto. Fala, não está 90 graus, está 90 graus sim, olha aqui. Olha, a sombra é essa que vai sair dessa bolinha aqui. Ó. Ela que vai marcar. É ela que vai passear aqui, marcar a hora. Sempre no mesmo sentido, né? Ela não faz para lá e para cá, não. A sombra faz assim. Esse é o malabarismo, que é um malabarismo retórico. Isso é uma falsa invenção. Isso é uma maquiagem. E é baseado nisso. Se você digitar Anaximandro, vai vincular ele com o relógio de sol
vai vincular ele com isso aqui que ele mudou de nome, colocou o nome nisso aqui de quadrante solar. E tem muitos artigos que você vai encontrar dizendo que o quadrante solar era o primeiro relógio de sol inventado por Anaximandro. Uma coisa que Anaximandro encontrou que já vinha de, isso aqui, quem ensinou isso aqui para o ser humano foram os anjos caídos. Já dei um pulo aqui no vídeo, né? Olha lá. Desde sempre, o que havia para marcar as horas eram obeliscos e objetos menores, criados pelos sumérios, que são os descendentes dos anjos caídos lá, e povos lá daquela época, os que aprenderam. Babilônios, assírios, egípcios, eles se alinham com o norte magnético e não funcionam sobre esfera. Quem faz a hora certa é o norte magnético, não é o eixo nenhum, não. É o norte magnético, é quem faz a hora certa. Tudo isso está nesse vídeo, fica comigo até o final. Existiam algumas ciências atuantes, o povo não era ignorante, o povo não era das cavernas, não. Existiam algumas ciências atuantes, principalmente ligadas à astronomia, construções, navegação. Havia uma enorme dependência em relação ao sobrenatural, misticismo e muitos deuses eram cultuados e são os anjos caídos de Gênesis 6. Aqueles deuses são esses anjos caídos aqui de Gênesis 6. O mundo então conhecido, lá no século 8 que a gente está falando, eles não tinham noção da revolução que estava se desenhando lentamente. Algumas pessoas, que no caso é Tales de Mileto, e ele se juntou com Anaximandro, decidiram não somente descobrir a origem da vida e do mundo, como negar qualquer explicação considerada sobrenatural. Essa mudança começaria no século 7 a.C. Então, quem foi que inspirou Tales de Mileto a fazer a mudança? Alguém que queria negar o criacionismo, negar a forma da terra, negar a origem da vida. Quem é que está com ele? São os anjos caídos. Era oportuno e louvável romper com os hábitos meramente religiosos dos povos e trazer-lhes um conhecimento realista do mundo em que vivemos. Eu corria perigo se eu estivesse lá no tempo de Anaximandro, de Tales de Mileto e de Anaximandro, eu corria perigo de fazer a mesma coisa que eles, por causa da brutalidade daquele povo, sacrificando pessoas em honra dos deuses, vivendo tudo era deuses, o vento era deuses, o chão era deuses, o mar era deuses, a própria hora do dia, o minuto do dia era deuses, e tudo isso foi trazido assim, escrito para nós, transformado em livro, um século antes de Acás, que foi o poeta Homero, do século X, e Hesíodo, do século 8, que era o tempo de Acás. Esses poetas gregos é que escreveram toda aquela tradição mitológica, que muitas pessoas, inclusive eu, acreditam que são as memórias, sim, dos atos dos anjos caídos no meio do povo. Tanto que essa religião foi reativada agora, tá? Chama-se religião dodecaísta. Tá na internet, tem site e tudo. Então eu achava muito bom que fosse feito isso, trazer a humanidade para uma noção correta de que o oceano é água, não é Deus. O sol é luz e fogo, calor, não é Deus. Trazer essa noção, mas eles não fizeram. Podia ser a ideia de Tales de Mileto, podia ser a ideia de Anaximandro, mas eles não fizeram. Esse é que é o problema. Isso nunca foi alcançado e criou-se uma prática hipócrita quanto à ciência, quanto aos deuses e quanto à origem da vida e do mundo. Por que você acha que Netuno, Marte, Vênus, esses planetas, os corpos celestes têm esses nomes de deuses? Por que você acha que a nave espacial era Apolo? Por que você acha que a missão da NASA é Artemis? Porque isso aqui falhou.
Eles disseram que iriam tirar as divindades, e eles fizeram foi entregar as divindades para o heliocentrismo. Mas lá no início, a desculpa foi essa. Não, esses deuses estão acabando com esse povo, é muita barbaridade. Acaba com esses deuses. Junto com esses deuses, acabaram com o Deus também. Acabaram com o Deus, não, mas assim, ideologicamente, né, filosoficamente, acabaram, porque os filósofos nunca saíram disso, de exterminar Deus da terra. E isso daí já começou em Tales de Mileto. Ele não estava visando a um Deus específico, ele estava visando o pensamento primitivo, né? Mas acabou que piorou, porque agora só está sendo proibido falar do Deus verdadeiro. Os outros deuses tomaram todo o espaço, porque foi eles que fizeram essa bagunça. Os negacionistas do passado, Tales de Mileto e Anaximandro, e seus sucessores nunca puderam demonstrar o que pretendiam, mas as suas teorias alucinadas eternizaram-se como base de uma ciência que não nega a sua origem mesquinha, continua atropelando a lógica e o método no único propósito de negar o que deliberadamente ignoram. E o que é que eles deliberadamente ignoram? Deixa o Pedro falar, o apóstolo Pedro. Eles deliberadamente ignoram isto, que pela palavra de Deus desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio da água subsiste. Segundo Pedro 3:5. Eles ignoram isso deliberadamente, eles voluntariamente, eles de caso pensado. Não é que eles não saibam, eles sabem, mas eles ignoram. Sabe aquela pessoa que te esnoba, passa por você e te ignora, não te conhece e vira a cara? É isso, ignorar é isso, é de propósito, não fala com você, não quer saber de você, não te curte, não te compartilha, não comenta, não faz nada para você, nada. Você já era. É isso que eles querem fazer, fazem com a palavra de Deus. Deste jeito. E isso daí é papel do anjo caído. Ligeiramente comentar sobre a sombra que andou para trás na escadaria de Acais. Repare na sombra sobre os degraus. É dela que iremos falar. É dela que estamos falando. Qual a importância deste assunto para a Terra plana? Este malabarismo retórico impôs a revolução cultural e científica no século 7 AC e adentrou as páginas da Bíblia. E a Bíblia é o maior documento para a Terra plana. Nós não podemos deixar poluir a Bíblia, porque a Bíblia é nosso maior registro. Acais e Ezequias no século 8 a.C. Acais foi um rei hebreu tão ímpio e cruel que não foi sepultado junto dos outros reis. Olha que teve rei mau, hein? Acais barrou todos eles. Acais construiu altares a todos os deuses que gostou. Lembra lugares altos, sacrifício de animais e até de pessoas eram realizados nesses locais. Acais sacrificou um dos próprios filhos. Recentemente foi retirado um esqueleto humano de um altar na Grécia. Era um altar dedicado a Zeus. E o guarda lá da região falou: isso não é cemitério, não é lugar de trazer cadáver, isso é um altar. Ele está dizendo, foi sacrifício sim. Isto aí representa um rei hebreu levando uma criança para esse sujeito aí, talvez Moloque, talvez Baal, mesma coisa, tá? Então, é isso que é a realidade daquele século oitavo. É isso que nós teríamos que enfrentar naquela época. Então, eu acharia muito bom que aparecesse alguém que tirasse essa mentalidade daí. Mas só que eles tiraram e não tiraram. Ezequias foi um bom rei. Depois de coroado, ele reconstruiu a casa de Deus e destruiu os altares de Baal. Está aí ele destruindo. Então aconteceu algo com Ezequias, que ele era muito jovem, 20 anos. Olha, pegou e foi mesmo ele pessoalmente quebrar. Então,
Isso aí, e o pai dele tinha quebrado os altares de Deus, a casa de Deus, e ele foi lá e reconstruiu. Então Ezequias mexeu nas coisas, né? Nas coisas do Satanás. Eu também, quando falo assim, também estou quebrando, também estou fazendo. Eu também preciso de proteção, eu preciso de cobertura de oração. Porque quando você denuncia os crimes de Satanás, você pode sofrer represália. Então Deus é maior na minha vida. Mas olha o que acontece com Ezequias. Ezequias adoeceu gravemente de uma chaga cancerosa, como um tipo de retaliação das trevas. O profeta Isaías foi visitá-lo, orou por ele e alcançou a graça desejada. Ezequias sararia. Ezequias pegou o tipo de um câncer, tá? E era um câncer externo, né, na pele. E ele recebeu essa promessa de sarar, como realmente ele sarou. Mas naquela hora ali ele recebeu essa promessa aqui. A escadaria construída por Acás podia ser vista de onde Ezequias ficava deitado. O sinal de que seria curado foi proposto por Deus. A sombra sobre a escada regrediria 10 degraus. Agora você pega uma história dessa aqui e muda para grau. Essa é a polêmica que agita a internet. 10 degraus está sendo traduzido como 10 graus, que significa 10 horas. Quem puder me diga em que original está escrito algo como horas ou graus, porque eu encontrei isso até em aramaico, hebraico, eu encontrei isso. Alguém teve o desplante de fazer isso, de traduzir lá do antigo uma coisa e colocou grau. Daí surge mercado para esse relógio de Acás, muitas pregações e sermões sobre o relógio, e dá-lhe terra bola. E o povo lá na igreja escutando grau. Que grau? É degrau, não tem grau nenhum, é degrau. Mas as pessoas fazem de surda também. Aqui não se discute em crença, mas se analisa a estrutura do pensamento em busca da lógica e coerência em relatos históricos. É coerente pedir milagre para Deus e esperar resposta. Todo mundo pede milagre para Deus, não é crente que pede milagre para Deus, não. Todo mundo, até bandido, quando vai assaltar, ele fala. Deus, ele faz sinal da cruz e tudo. Deus me proteja, ele fala. Eu não sei se ele consegue, muitos conseguem, mas eu não sei, eu não julgo. Eu não julgo, só estou dizendo que pedir milagre é para Deus mesmo. É coerente esperar de Deus coisas impossíveis, como fazer regredir uma sombra. Para isso, teria que mover a fonte de luz, que no caso é o Sol. A ideia de mover o Sol seria coerente com o Sol pequeno e próximo, e a Terra central e imóvel. Seria incoerente com o sistema de Copérnico, que é esse sistema que nós vivemos. A ideia de você dar ré num Sol atrelado a outros astros em órbitas confusas em alta velocidade e um Sol imenso e distante. Seria como pensar em fazer cavalo de pau num carro da Fórmula 1 a 340 km por hora, atrelado aos demais carros correndo na pista, então você vai dar ré. Era isso. Mas na terra bíblica é plana, na terra bíblica não tem problema nenhum. É a mesma coisa que você mandar alguém ir lá no abajur e puxar o abajur para cá. Ó, dá uma puxada naquele abajur ali, que ele está me atrapalhando. Vai lá e puxa o abajur. Para a terra plana, para a terra bíblica, o sol não passa de uma luminária. É isso que está escrito. Ninguém está inventando aqui, não. Tem gente com a audácia de falar que é heresia. Como heresia? Heresia é você dizer que a criação é simbólica, poética. E ainda dizem que a Bíblia não é planista. Olha, a ousadia do trio de Mileto. Trio de Mileto é Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Anaxímenes eu falei, ele não estava no mesmo tempo. E eles não pensavam igual, mas a ousadia deles era igual. E hoje a ousadia das pessoas usando os recursos da computação gráfica para fazer essas bolinhas aí. Olha a outra que eles fizeram aqui. Essa também. Pesquisa essa frase na internet. É Photoshop, mas tem que ser. No próprio site da NASA está escrito que é Photoshop, mas na Wikipédia está escrito que todo mundo vai na Wikipédia, ninguém vai no site da NASA. Lá está escrito que isso aqui é uma obra de Photoshop.
Aliás, viu, essa empresa que é dona do Photoshop, foi aonde ela aconteceu, tá? Lorota boa, lorota boa, lorota boa. As perguntas dos filósofos, eles se propuseram isso. Tales de Mileto propôs isto. De onde tudo vem, de que tudo é criado, como explicamos a pluralidade das coisas, como podemos descrever a natureza matematicamente. E depois de mais de quase 3.000 e tantos anos, eles fizeram isso? Eles mostraram essas coisas, eles responderam, não responderam nada disso aqui. Nada disso eles não responderam. E eu respondo para eles, então, de onde tudo vem, respondam vocês são os inteligentes. De que tudo é criado, respondam vocês, senhores inteligentes. Como explicamos a pluralidade das coisas? Isso vocês explicam. Com mentira, vocês explicam. Com mentira, com Photoshop, com matemática. Assim vocês explicam. Como podemos descrever a natureza matematicamente? Só assim mesmo, só matematicamente. A teoria só funciona no computador. Só no papel, porque antes não tinha computador. No papel, no couro de carneiro, no que fosse, no pergaminho, mas só ali na escritinha, só na ideia, tudo isso só na ideia. Eles ainda têm a desplante de falar que essas pessoas responderam as coisas sem instrumento. Responderam com as vozes das cabeças deles, que são os anjos caídos. E eu pergunto, quem criou a filosofia? Imaginou a biogênese e a terra peregrina no espaço? Sim, Tales de Mileto. Foi Tales de Mileto que criou a filosofia, ele que propôs a biogênese e a terra peregrina no espaço. Ele só não mexeu na forma da terra. O que é a biogênese? A biogênese é uma vida que nasce sem ser de outra vida. É uma vida que nasce da matéria bruta. E a terra peregrina, que para ele ela ficava flutuando na água. Aí fez um trato lá, para ele ela flutuava na água, para o outro ela flutuava no ar, para o outro ela flutuava em cima de bola de fogo. Ficou a terra flutuando. Eles que inventaram isso, o trio de Mileto. Mas o original é Tales de Mileto. Aí, ó, olha o Photoshop. Criando aí as bolinhas de água. Só assim que tem bola de água. Você acha que o Oceano Atlântico é uma bola? Anaximandro, século VII também, olha aí, ó, a graça de Anaximandro. Nem ele teve coragem de arredondar a Terra. Era plana, só que não era estática. Era nesse fogo aí. E o Anaxímenes, esse é demais, é no ar mesmo. Eles combinaram, né? Eles combinaram. Agora eu vou perguntar. Os seus filósofos que descobriram a esfericidade e a peregrinação espacial da Terra, eles esconderam as provas? Porque até hoje ninguém achou. Não adianta dizer que tem prova porque não tem. Não tem. Não tem. Só tem grito. Grito, argumento de autoridade, falando, desde Tales, desde Tales morreu. Quem está perguntando agora sou eu. Ou eles são tão divinos que não precisam provar o que dizem. Pois até a prova em contrário, a Terra segue plana. Esse flutuante aqui, eu tinha tirado e ele volta. É do cão, isso aqui não. Ela é plana, imóvel, cercada de água e protegida por um domo que se divide, né? Que é físico, a Bíblia declara físico e tem as especulações. Nós cremos no domo físico, mas nós temos vídeos incríveis pelos quais a NASA trabalha em águas abaixo do firmamento. São vídeos autênticos com áudio. Tá? Abalada a convicção da Terra estacionária, faltava desmoronar ali o entendimento da Terra plana. Eles precisavam de uma prova científica e tecnológica,
E Anaximandro criou essa falsa evidência para romper a planicidade. Então ele criou um novo dogma. Ele fez isso aqui. Ele mudou o nome do relógio de sol. Ele só mudou o nome. Eu já mostrei lá atrás que ele manteve a angulação dos 90 graus. Ele só mudou o nome. E aquela angulação dos 90 graus eu só vi agora, fazendo o vídeo, tá? Eu não tinha conseguido encontrar aquela angulação. Ele só mudou o nome do relógio de sol, mas isso aí era relógio de sol no Egito. Tudo isso era relógio de sol. Eles deturparam o relógio de sol, esconderam os obeliscos. Esconderam os obeliscos. Esconderam os obeliscos. Eu tenho história aqui. Derrubaram, roubaram e também esconderam. Olha por que se diz que ao meio-dia o sol está a pino. Porque é isso mesmo. Isso aí é um GIF que mostra o comportamento da sombra, né? Ao meio-dia ela está mais curta, e aí às 3 horas ela está bem longa, e aí ela vai, se estende, isso é um GIF. Então, neste aqui que eu falei, só agora fazendo o vídeo é que eu percebi aqui a angulação, porque você termina tendo um ângulo de 90 graus, termina tendo. Que o ângulo dessa, eu tinha que ter posto essa linha aqui até aqui, ó, se eu tivesse percebido, mas eu não tinha percebido que isso aqui também é 90 graus. Cegam a gente. Captou a força do blefe? Alinhe seu relógio de sol ao norte magnético e pronto, é isso aí. Mas quando você vai pegar uma aula deles, eles dão tanto ângulo que você fica doente. Raramente confessam que se trata de um horológico escolar. Por quê? 3, 2, 1. Raramente eles confessam que se trata de um horológio solar. Horológio é o nome antigo de relógio, né? E nessa peça aqui, esse glossário, ele está dizendo aqui que o quadrante solar é um antigo instrumento para medir o tempo, tá? Ele está falando isso aqui. Depois daqui ele fala um monte de coisa que eu não concordo, por exemplo, que foi o primeiro, não foi, quem deu esse nome de quadrante solar já foi no século VII. Então, mas pelo menos ele confessa que o quadrante solar é o relógio de sol. Eu tenho muito material onde que eu vou continuar trazendo os vídeos, mas estava impossível de separar o assunto para vocês, então eu cortei mesmo, tá? Eu cortei. Então aqui está. Os livros recomendados também, eu ia recomendar uma porção, mas eu vou recomendar um por cada vídeo. Aqui hoje eu estou recomendando este link da Bíblia Sagrada, que este link aqui você tem todas as versões de todos os idiomas, gratuita. Você tem até hebraico, você tem tudo aí, Septuaginta, você tem tudo aí. Procura tudo aí que você acha, nesse link aí. E então, quando você tiver dúvida em alguma palavra, compara. Vai lá e compara nas versões. E este livro aqui, Astronomia Zetética, A Terra Não é um Globo, Samuel Roboton, nosso herói, é nosso herói favorito, um cientista aí do século XVIII, que sofreu muito, mas deixou essa herança para nós. Que Deus o tenha num bom lugar, né? Só clica aqui, você vai ler o PDF, tá ok? Então, gente, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Essa fase é a que eu gosto, ó. Empirismo ou experimentação. Centenas de diferentes testes adotados por terraplanistas e a leitura literal da Bíblia dão sempre o esperado resultado compatível com a planicidade do mundo. Então, fazer teste é bom demais. Então, eu recomendo você que faça algum teste. Aqui tem uma experiência de... Esse link aqui é da ciência. Ele ensina você a fazer esse relógio de sol com um pedaço de papelão e um palito de churrasco, mas junto ele te dá toda aquela teoria nefasta, que é para te tirar da verdade. Aqui está esse diângulo aqui também, que ele colocou junto lá no trabalho dele, é para te complicar também, mas é a mesma coisa. Você percebe em outra perspectiva, você consegue ver que ele está a 90 graus.
A única coisa importante é que a vareta, a sombra da vareta, está perpendicular à base, seja no formato que for. Agora, tenta fazer isso em cima de uma bola. Tenta fazer um relógio de sol em cima de uma melancia, para você ver. Não faz. Faça seu próprio relógio de sol, tire suas conclusões e acabou, pronto. Este é o filósofo da navalha simplificadora. Toda vez que eu me embolo muito no pensamento, eu penso nisso aqui, que é preciso simplificar. É este aí, ó, sofreu também, rompeu na época, ele é considerado precursor de Martinho Lutero. Martinho Lutero aprendeu com ele. Será que tem mais coisa? Aqui está a receita para você fazer o seu... Aqui está a receitinha para você fazer o seu relógio de sol. Uma base e uma vareta é o que você precisa para o seu relógio de sol. Para acertar o relógio, terá que apontar uma bússola para o norte magnético. Também tem como fazer a bússola. Eu uso um transferidor para demarcar 14 graus, que são as horas do dia, e desenho os números no mostrador, só isso. Que são 14 horas de luz. No próximo vídeo mostrarei como fazer seu cronômetro de areia ampulheta. Não é relógio, é cronômetro. E tá aqui uma enquete. E aqui uma enquete para você fazer um exercício mental. Qual desses modelos você acha que faria algum sentido? O modelo hebraico, o modelo de Anaximandro, o modelo de Tales, o modelo de Anaxímenes. No próximo vídeo eu pretendo falar mais profundamente agora que eu já descobri que é o trio de Mileto que começou a coisa, né? Se eu encontrar alguém antes de Tales de Mileto que tenha influenciado Tales de Mileto, eu trarei no próximo vídeo. Se eu não encontrar, eu vou falar mais desse relógio de sol maquiado, do reset cultural e tecnológico, da terra esférica pela matemática e dos dogmas científicos falaciosos. Tá? Existe muito dogma na ciência, existe cientista sincero, existe, senão nós não tínhamos evoluído na ciência, mas não é isso que nós somos vítima hoje. Hoje nós somos vítima de falsos cientistas que negaram toda a ciência dos fundadores da microbiologia, tá? Os médicos, os microbiologistas do passado. Se eu fizer um vídeo aqui, microbiologistas do passado, eu vou presa. Então, gente, ó, um abraço, viu? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência, tá? Muito obrigado pela amizade de vocês. E que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe a todos. Um abraço.